Seja bem-vindo ao canal Esqueletos da Sociedade. Vamos para mais uma noite de terror. Era uma noite fria de outono na pequena cidade de Black Hollow, um lugar isolado no meio de uma floresta densa, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som do vento cortando as árvores. A cidade era tão pequena que mal aparecia nos mapas, e seus habitantes viviam vidas simples, longe do burburinho das grandes cidades. Mas algo sinistro estava prestes a mudar tudo. Tudo começou em uma noite como qualquer outra. Sarah, uma jovem de 22 anos que trabalhava na biblioteca local, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Ela dirigia seu carro velho pela estrada deserta, cercada por árvores altas e escuras. O rádio tocava uma música suave, mas de repente o sinal começou a falhar, substituído por um ruído agudo e estático. Sarah tentou sintonizar outra estação, mas o ruído persistia. Foi então que ela notou uma luz estranha no céu. Era intensa, pulsante e parecia seguir seu carro. Sarah sentiu um frio na espinha. Ela acelerou, mas a luz continuava lá, pairando sobre a estrada como se a observasse. O coração dela batia forte e suas mãos suavam no volante. De repente, a luz se moveu rapidamente, desaparecendo atrás das árvores. Sarah respirou aliviada, pensando que talvez fosse apenas um avião ou um satélite, mas algo dentro dela dizia que não era nada tão comum. Ela chegou em casa, trancou todas as portas e janelas e tentou esquecer o incidente. No entanto, aquela luz não saía de sua mente. Na manhã seguinte, a cidade estava em polvorosa. Um fazendeiro local, o velho Thomas, havia desaparecido durante a noite. Sua casa estava intacta, mas ele simplesmente não estava lá. A única pista era uma marca estranha no chão, uma espécie de círculo queimado, com símbolos desconhecidos ao redor. As pessoas começaram a sussurrar sobre OVNIs e alienígenas, mas ninguém queria acreditar. Sarah, no entanto, não conseguia ignorar a conexão entre o desaparecimento de Thomas e a luz que ela havia visto na noite anterior. Ela decidiu investigar por conta própria, mas quanto mais ela cavava, mais estranhas as coisas ficavam. Vários moradores relataram ter ouvido sons estranhos durante a noite, como passos no telhado ou sussurros vindos do escuro. Alguns até juraram ter visto sombras se movendo nas florestas, formas humanoides que desapareciam assim que eram notadas. Uma semana depois, Sarah estava em casa, tentando relaxar com um livro, quando ouviu um barulho vindo do quintal. Era um som metálico, como se algo pesado tivesse caído no chão. Ela se levantou, pegou uma lanterna e foi verificar. O quintal estava vazio, mas a luz da lanterna revelou algo que a fez congelar. Pegadas estranhas no chão, com 3 dedos longos e finos, que não pareciam pertencer a nenhum animal conhecido. Antes que ela pudesse reagir, uma luz intensa iluminou o quintal, vinda do céu. Sarah tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Ela sentiu uma força invisível puxando-a para cima, como se a gravidade tivesse sido invertida. Ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo silêncio. Tudo ao seu redor ficou escuro. Quando Sarah acordou, ela estava em um lugar que não conseguia descrever. As paredes eram feitas de um material metálico brilhante e o ar era pesado, com um cheiro metálico e doce. Ela estava deitada em uma mesa fria, presa por alguma força que ela não conseguia ver. Ao seu redor havia criaturas que ela só tinha visto em pesadelos. Altas, magras, com pele cinzenta e olhos grandes e negros, que pareciam olhar diretamente para sua alma.
Uma das criaturas se aproximou, segurando um objeto brilhante que parecia uma agulha. Sara tentou lutar, mas seu corpo não respondia. Ela sentiu uma dor aguda enquanto o objeto era inserido em seu braço, e então tudo ficou escuro novamente. Sara acordou em seu quintal, deitada na grama fria. O sol estava nascendo e ela sentia uma dor latejante em seu braço. Ela olhou para o local onde a agulha havia entrado e viu uma marca estranha, uma cicatriz que não deveria estar lá. Ela entrou em casa, trêmula, e tentou convencer a si mesma de que tudo havia sido um sonho. Mas as lembranças eram vívidas demais para serem ignoradas. Nos dias seguintes, Sara começou a notar mudanças em si mesma. Ela tinha pesadelos recorrentes, nos quais via as criaturas cinzentas observando-a de longe. Ela também começou a ouvir vozes, sussurros que ninguém mais podia ouvir. Eles falavam em uma língua que ela não entendia, mas pareciam estar chamando por ela. Sara decidiu buscar respostas. Ela descobriu que Black Hollow tinha uma história de desaparecimentos inexplicáveis, datando de décadas. Todos os casos tinham algo em comum: marcas estranhas no chão, luzes no céu e testemunhas que falavam de criaturas cinzentas. Ela também encontrou relatos de pessoas que haviam retornado após desaparecer, mas que nunca mais foram as mesmas. Algumas enlouqueceram, outras simplesmente desapareceram novamente. Sara percebeu que ela era apenas mais uma peça em um jogo maior, um experimento conduzido por seres que não pertenciam a este mundo. Ela tentou avisar as pessoas, mas ninguém a levou a sério. As vozes em sua cabeça ficavam cada vez mais altas, até que ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Uma noite, Sara desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado na estrada, com as portas abertas e o motor ainda ligado. Nas proximidades, havia uma marca estranha no chão, um círculo queimado com símbolos desconhecidos. As pessoas da cidade sussurravam que ela havia sido levada, assim como Thomas e tantos outros. Mas às vezes, nas noites mais escuras, os moradores de Black Hollow juram ver uma luz estranha no céu, pulsando como um coração. E se você prestar atenção, pode ouvir sussurros vindos das florestas, chamando por você. A pequena cidade de Ravensbrück era um lugar pacato, cercado por florestas densas e montanhas imponentes. Os moradores viviam vidas simples, longe do caos das grandes cidades. Mas tudo mudou quando uma estranha tempestade atingiu a região. Não era uma tempestade comum. O céu ficou vermelho e raios silenciosos cortavam as nuvens, sem o som de trovões. Quando a tempestade passou, algo havia mudado. Na manhã seguinte, os moradores começaram a relatar coisas estranhas. Objetos desapareciam de suas casas, apenas para reaparecerem em lugares completamente diferentes. Animais de estimação agiam de forma estranha, como se estivessem vendo algo que os humanos não podiam ver. E pior, algumas pessoas começaram a ouvir sussurros. Era sempre a mesma coisa, uma voz baixa, quase imperceptível, que parecia vir de dentro de suas próprias mentes. No início, era apenas um incômodo, mas logo os sussurros se tornaram mais insistentes. Eles falavam em uma língua desconhecida, mas as palavras pareciam carregadas de intenções sombrias. Aqueles que ouviam os sussurros começaram a se isolar, com medo de que outros descobrissem o que estava acontecendo. Megan, uma jovem professora da cidade, foi uma das primeiras a ouvir os sussurros. Ela tentou ignorá-los,
mas eles só ficavam mais altos. À noite, ela acordava com a sensação de que alguém estava no quarto dela, embora não houvesse ninguém. Ela começou a se sentir observada, como se algo estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para agir. Uma noite, Megan acordou com um barulho vindo da sala de estar. Ela pegou uma faca da cozinha e foi investigar, mas o que ela encontrou a fez congelar. Havia uma figura alta e magra, com pele cinzenta e olhos negros como o vácuo do espaço, parada no meio da sala. A criatura não se moveu, apenas a observou com uma intensidade que fez Megan sentir como se sua mente estivesse sendo invadida. Ela tentou gritar, mas sua voz não saiu. A criatura se aproximou lentamente e Megan sentiu uma onda de puro terror. Ela sabia que aquilo não era humano, que não pertencia a este mundo. Antes que ela pudesse reagir, a criatura estendeu uma mão longa e fina, tocando sua testa. Tudo ficou escuro. Quando Megan acordou, ela estava em sua cama, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava errado. Ela se sentia diferente, como se parte de sua mente tivesse sido arrancada e substituída por algo estranho. Os sussurros agora eram cortantes e ela começou a ter visões, imagens de um lugar escuro e frio, com criaturas como a que ela havia visto na sala de estar. Ela tentou falar com os outros moradores, mas logo percebeu que muitos deles estavam passando pela mesma coisa. Alguns tinham marcas estranhas em seus corpos, como queimaduras que não doíam. Outros pareciam ter envelhecido décadas em questão de dias. A cidade estava se transformando e ninguém sabia como parar. Megan tentou sair da cidade, mas todas as estradas pareciam levar de volta a Ravenswood. Era como se a cidade estivesse presa em uma bolha, isolada do resto do mundo. As comunicações com o exterior foram cortadas e os poucos que tentaram fugir a pé nunca mais foram vistos. Os sussurros agora eram ensurdecedores e Megan começou a perder a noção de quem ela era. Ela via as criaturas em seus sonhos e às vezes acordava em lugares estranhos, sem lembrar como havia chegado lá. Ela sabia que estava sendo mudada, que algo dentro dela estava crescendo, algo que não era humano. Uma noite, Megan olhou no espelho e não se reconheceu. Seus olhos estavam escuros e sua pele tinha uma tonalidade cinzenta. Ela tentou gritar, mas a voz que saiu não era a dela. Era a voz das criaturas, ecoando em sua mente. Ela saiu de casa e viu que a cidade estava irreconhecível. As ruas estavam vazias e as casas pareciam abandonadas. No centro da cidade, havia uma grande escultura que não estava lá antes. Era feita de um material que parecia vivo, pulsando como uma luz fraca. Megan sabia que era para lá que ela precisava ir. Quando ela chegou à escultura, viu que os outros moradores estavam lá também. Eles estavam mudados, como ela, com olhos escuros e pele cinzenta. No centro da estrutura havia uma criatura maior do que as outras, com olhos que brilhavam como estrelas. Ela entendeu e estendeu a mão para Megan, e Megan sentiu uma onda de paz. Ela finalmente entendia. A cidade de Ravenswood não existia mais. Agora era apenas um lugar de transição, um portal para algo maior. Megan e os outros moradores haviam sido escolhidos para se tornarem parte de algo que estava além da compreensão humana. Eles não eram mais humanos, eles eram algo mais.
Em 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, os aliados e as potências do eixo estavam em um impasse. No entanto, algo estranho começou a acontecer no fronte oriental. Relatos de soldados soviéticos falavam de luzes estranhas do céu, objetos voadores que desafiavam as leis da física e, mais assustadoramente, de soldados alemães que pareciam agir de forma não humana. Um grupo de elite soviético, conhecido como Círculo Negro, foi formado para investigar esses fenômenos. Liderados pelo capitão Alexei Volkov, eles descobriram uma instalação nazista secreta nas profundezas da Floresta Negra, na Alemanha. O local era guardado por soldados que pareciam estar em transe, com olhos vidrados e movimentos mecânicos. Quando o Círculo Negro invadiu a instalação, eles encontraram algo que desafiava a compreensão humana. No centro da base havia uma nave alienígena, parcialmente enterrada no solo. A nave era feita de um material metálico que mudava de cor dependendo do ângulo de visão e emitia um zumbido baixo que fazia os dentes dos soldados rangirem. Dentro da nave, eles encontraram criaturas que não eram nem humanas nem animais. Eram altas, com pele cinzenta e olhos grandes e negros. Esses seres estavam em estado de hibernação, conectados a máquinas que pareciam estar extraindo algo deles. Os nazistas haviam descoberto a nave e estavam tentando decifrar sua tecnologia, mas algo havia dado errado. Alexei e sua equipe descobriram documentos que detalhavam experimentos nazistas com os alienígenas. Os cientistas alemães haviam conseguido ativar parte da tecnologia da nave, mas isso teve um custo terrível. Os alienígenas, que pareciam estar mortos, na verdade estavam em um estado de animação suspensa. Quando os nazistas tentaram extrair seu conhecimento, os seres começaram a se infiltrar nas mentes dos soldados, controlando-os como marionetes. Os soldados alemães que guardavam a instalação não eram mais humanos. Eles haviam sido transformados em veículos para as mentes alienígenas, que agora buscavam escapar e se espalhar pelo mundo. Alexei percebeu que, se os alienígenas conseguissem controlar os nazistas, eles poderiam usar a máquina de guerra alemã para dominar a Terra. O Círculo Negro decidiu destruir a instalação, mas sabia que não seria fácil. Os soldados controlados pelos alienígenas eram extremamente resistentes e pareciam não sentir dor. Além disso, a própria nave parecia estar viva, reagindo às ameaças com pulsos de energia que paralisavam quem estivesse por perto. Alexei e sua equipe conseguiram plantar explosivos no núcleo da nave, mas a criatura líder dos alienígenas os confrontou. Era uma entidade enorme, com tentáculos que se estendiam de seu corpo e uma aura de puro terror. Ela falou diretamente na mente de Alexei, mostrando visões de um futuro onde a Terra era apenas mais uma colônia em um império galáctico. Alexei sabia que não poderia deixar isso acontecer. Ele ativou os explosivos, sabendo que não teria tempo de escapar. A última coisa que ele viu foi a criatura líder se desintegrando em uma luz brilhante, enquanto a instalação inteira desmoronava ao seu redor. Quando a poeira abaixou, não havia mais sinal da nave ou dos alienígenas. A Floresta Negra estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. O Círculo Negro foi dado como desaparecido em ação, e os eventos na Floresta Negra foram classificados como segredo de Estado. Anos depois, com o fim da guerra, rumores começaram a circular sobre experimentos secretos realizados pelos aliados com tecnologia alienígena capturada. Alguns diziam que os nazistas não foram os únicos a tentar usar o poder dos alienígenas. Outros falavam de uma nova guerra,
silenciosa e invisível, travada nas sombras por forças que não pertenciam a este mundo. E, em algum lugar, nas profundezas do espaço, algo observava a Terra, esperando o momento certo para atacar novamente. Elias Thorne herdou a biblioteca de seu avô, um homem excêntrico e recluso que passou a vida colecionando livros raros e artefatos antigos. A biblioteca era um labirinto de estantes empoeiradas, cheias de volumes encadernados em couro e manuscritos amarelados. Entre esses tesouros, Elias encontrou um diário peculiar, escrito em uma língua que ele não reconhecia. As páginas estavam repletas de símbolos estranhos e diagramas que pareciam desafiar as leis da geometria. Intrigado, Elias decidiu decifrar o diário. Ele passou noites em claro, comparando os símbolos com textos antigos e consultando especialistas em línguas mortas. Lentamente, ele começou a entender que o diário falava de uma cidade perdida, escondida em algum lugar nos desertos da Arábia. A cidade, chamada Iftal, era descrita como um lugar onde o tempo não fluía como no resto do mundo, e onde seres antigos e inumanos aguardavam o momento certo para retornar. Movido por uma curiosidade que ele não conseguia explicar, Elias organizou uma expedição para encontrar Iftal. Ele reuniu uma equipe de arqueólogos e guias locais, mas algo sobre a missão parecia errado desde o início. Os nativos se recusavam a acompanhá-los além de certo ponto, murmurando sobre maldições e espíritos antigos. Elias ignorou os avisos, determinado a desvendar os segredos do diário. Após semanas de viagem, a equipe encontrou as ruínas de Iftal. A cidade era um pesadelo arquitetônico, com torres que se inclinavam em ângulos impossíveis e paredes cobertas por relevos que pareciam se mover quando observados de relance. No centro da cidade havia um templo colossal, cuja entrada era guardada por estátuas de criaturas que não pertenciam a nenhum bestiário conhecido. Elias e sua equipe entraram no templo, onde encontraram um altar coberto por inscrições que brilhavam com uma luz fraca e pulsante. No centro do altar havia um artefato que parecia feito de um material que não era nem pedra, nem metal, nem osso. Era uma esfera negra, com padrões que se moviam lentamente, como se estivessem vivos. Quando Elias tocou a esfera, ele foi inundado por visões. Ele viu estrelas nascendo e morrendo, civilizações antigas subindo e caindo, e entidades que existiam além do tempo e do espaço. Ele entendeu que Iftal não era apenas uma cidade, mas um portal para algo muito maior, algo que existia entre as estrelas e além da compreensão humana. As visões foram interrompidas por um som que ecoou pelo templo, um som que não deveria existir. Era como o bater de asas de um inseto gigante, misturado com o sussurro de 1000 vozes falando em uníssono. Elias olhou para cima e viu algo descendo do teto do templo. Era uma criatura que desafiava a descrição, com membros que se contorciam em ângulos impossíveis e olhos que brilhavam como uma luz fria e distante. A criatura falou, mas não com palavras. Elias sentiu sua mente sendo invadida, como se algo estivesse se arrastando por dentro de seu cérebro. Ele entendeu que a criatura era um dos Iftal, seres que existiam antes do tempo e que haviam sido banidos para além das estrelas. Eles estavam tentando retornar, e Elias havia inadvertidamente aberto o portal. A equipe de Elias tentou fugir, mas o templo começou a desmoronar ao seu redor. As paredes se dobraram e se contorceram,
como se o próprio espaço estivesse se desfazendo. Elias foi o único a escapar, mas ele sabia que não estava sozinho. Ele podia sentir a presença dos Ithal em sua mente, sussurrando segredos que ele não conseguia entender. De volta à civilização, Elias tentou avisar as autoridades, mas ninguém acreditou nele. Ele passou o resto de seus dias trancado em sua biblioteca, cercado pelos livros e artefatos de seu avô. Ele sabia que os Ithal estavam apenas esperando o momento certo para retornar e que, quando o fizessem, o mundo como ele conhecia deixaria de existir. E nas noites mais escuras, Elias podia ouvir os sussurros das estrelas antigas chamando por ele.